que é transtorno bipolar. Bora nós! Então, primeiro ponto em relação à bipolaridade. A primeira questão é que você pode dividir bipolaridade em dois transtornos. A bipolaridade, dois transtornos não, tipo dois tipos, né? Tipo 1 e o tipo 2. Eu expliquei no começo da aula, vocês lembram? Se tu se lembra, dá uma pausa no vídeo agora e tenta repetir para si mesmo. Qual é a diferença do tipo 1 para o tipo 2? Tenta. Começando aqui o tipo 1. O paciente tem mania / psicose, mais ou menos depressão maior. Como assim? Só precisa de mania, cara. Mania e psicose. Teve psicose ou mania, tipo 1. Acabou. Agora o tipo 2. Ele tem que ter hipomania, ou seja, a parte para cima é um pouquinho mais fraca. E deve ter também depressão maior. É mais, tá vendo? Eu não botei mais ou menos, é só mais. Você tem que ter os dois para ser tipo 2. Agora, em relação a dados de epidemiologia de cada um. Primeiro, aquilo que eu falei no começo da aula. A depressão na bipolaridade tipo 1. Você tem que pensar, a tipo 1 é sempre mais grave que a tipo 2. Então, tudo começa mais cedo, mais forte, pior. Então, você vai lá. E a depressão começa 2 anos antes, 18 anos. A depressão bipolar tipo 2 começa 20 anos. Aí juntando com a depressão maior. Depressão maior tem uma idade de início tardio comparado à idade de início da bipolaridade. A depressão maior, a pessoa que só tem depressão, geralmente começa a ter sintomas aos 32 anos, mais ou menos. Enquanto que o bipolar começa aos 20. E tipo 1 é igual a mulher. Homem e mulher é igual em frequência. E tipo 2 é mais frequente em mulher. Agora, isso aqui, gente, fatores que influenciam, isso aqui é real. Eu acho que isso aqui é importante, sendo bem sincero. Principalmente esse ponto que está aqui no meio. Bem aqui no meio. Ó, alterações do ciclo circadiano. A genética, de fato, influencia. Digamos que você tenha um pai, uma mãe bipolar. Você aumenta o risco dos filhos desenvolver bipolaridade, é lógico. Estímulo de recompensa. Como assim estímulo de recompensa? Digamos, você é promovido, você ganha um prêmio, você se apaixona, velho. Aí isso faz a pessoa ficar em mania. E, além disso, alterações do ciclo circadiano. Isso aqui é muito comum, entendeu? Digamos que a pessoa vai viajar, vai mudar de cidade, mudou o fuso horário, sei lá. Vai viajar. Aí ela dormiu mal, sei lá, foi no ônibus de noite, dormiu mal. Isso é fator para desencadear episódio de mania, episódio de bipolaridade, entendeu? Então essa alteração do ciclo circadiano é muito importante mesmo. A bipolaridade vem só? Cara, é igual a depressão, quase nunca vem só. Eu listei 5 transtornos que são bem comuns e dentre eles, o mais comum, adivinha só qual é? Eu vou te dar 30 segundos para você chutar qual é. 30 segundos foi muita coisa, né, mano? Eu vou te dar, enfim, acabou o tempo. Transtorno de ansiedade, igual na depressão, mais comum. É uma comorbidade muito comum dos dois. Cerca de 75%. 75%, velho. Tem essa comorbidade. Aí também tem abuso de substâncias. Tem distúrbio do controle de impulso. Distúrbio de personalidade. Enfim, outras doenças também. Mesma coisa. Asma. Tu acredita que asma tem uma relação com bipolaridade, sabia? Hipercolesterolemia, epilepsia, doença renal, diabetes, doença tiroidiana. Agora sim, em relação a essa doença tiroidiana, isso aqui vai ser importante já também, vocês vão ver por quê. Em relação à fisiopatologia, gente, não é muito bem esclarecido. Essas fisiopatologias da psiquiatria não são tão bem elucidadas, entendeu? Então, de novo, eu não diria que essa é a parte mais relevante para você saber, mas se quiser saber, quiser ter um plus a mais, tem aqui explicando direitinho, tá bom? Resumidamente, você já deve ter olhado o slide enquanto eu falava com vocês. E é assim, a pessoa tem uma mutação que você altera o ciclo sono-vigília, o ciclo circadiano, ele se torna mais curto. Por conta dessas duas coisas, tem uma desincronização, secreção de melatonina atrasada, enfim, um ciclo de menos de 24 horas. Qual é o impacto disso? E se eu te contasse, teve estudos que mostraram que deprivação de sono, ela melhora sintomas depressivos. Entendeu? Aí fizeram esse estudo em algumas pessoas, a pessoa melhorou os sintomas depressivos. Aí assim que ela recuperou o sono de novo, passou o efeito. Mas o que quer dizer com isso? Deprivação de sono possivelmente tem um efeito que induz a mania. Então, um paciente que tem geneticamente, por definição, um ciclo de menos de 24 horas, ou seja, de deprivação, pode incorrer em mania. Foi isso aqui, esse slide que eu acabei de falar para vocês. Acabei dando uma adiantada. Como é que faz o diagnóstico?
De novo, galera, eu vou enfiar uma tabela em vocês, tá? Dessa vez eu tive que digitar tudinho. De novo, primeiro critério é você saber que tem que ter pelo menos... Na verdade, isso aqui é um pouco diferente, a mania. Ele não é pelo menos um. Ele já foi no passado, pelo menos um dos dois. Agora é diferente. Agora tem que ter esse e aquele. Tem que ter humor elevado, de uma forma normal, expansível ou irritável. E tem que ter ações direcionadas para o objetivo, certo? Ou energia muito alta. Ou seja, tem que ter um humor para cima e tem que estar com energia muito alta. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Tanto na mania quanto na hipomania. Tem que ter os dois. E tem que durar, no caso da mania, ao menos uma semana, tá? E na hipomania, ao menos 4 dias. Se precisar hospitalizar, é mania. Pronto. Ponto final. Abaixo tem que ter no mínimo 3. Se for apenas humor irritável, como botei aqui, 4, beleza? Então assim, tem autoestima, é mania, gente. Então é tudo pra cima. Autoestima pra cima, inflada, grandiosidade, menos sono, ou seja, tem mais energia, precisa dormir menos. Ele fica muito falante, tem uma pressão pra falar. Fuga de ideias, aquela pessoa que não consegue manter uma linha de raciocínio, fica mudando falando de coisa nada com nada, de uma hora pra outra. Eu tô falando tipo assim com vocês sobre futebol, e do nada eu falo sobre Disney, depois sobre Leonardo DiCaprio, depois sobre política, depois isso em 2 minutos, entendeu? Não consigo manter uma linha. Tem que ter distratibilidade, aumento nas atividades direcionadas a metas e envolvimento excessivo em atividades com alto risco de consequências dolorosas. Vou fazer algumas ponderações aqui, galera. A primeira é que eu lembro da época que eu rodava lá no ambulatório do Fábio, que na hora de fazer o diagnóstico de bipolaridade de um paciente, tinha uma pergunta que era muito engraçada, velho. Era bem peculiar. Era literalmente assim, ó. Preencha. A frase é eu sou, aí tem uma linha pra pessoa preencher. Como você tá vendo aí no número 1, a pessoa tem autoestima inflada, grandiosidade. A pessoa infla tanto a autoestima que ela, velho, não tem noção. Ela inventa umas coisas bizarras. Por exemplo, preenche eu sou. Aí o pessoal que tá em mania fala incrível, único, ou melhor, entendeu? Pode chegar a um nível que a pessoa fala eu sou Deus, entendeu? É absurdo algumas coisas que aparecem, entendeu? E em relação ao número 7 aqui, envolvimento excessivo em atividades com alto risco de consequências dolorosas. A pessoa começar a fazer exercício todos os dias, só que ela sempre foi sedentária, aí começa a virar atleta, aí a pessoa começa a investir, vira day trader, a pessoa começa a investir em negócio que realmente tem um alto risco dela se ferrar, ela não tem aquela percepção de ponderar sobre as coisas. Vou mudar os slides, tá ficando chato, vai ficar naquele slide, né? Aí tem aqueles extras também, né? Aquelas observações. A primeira é que ele pode ter características psicóticas ou necessidade de hospitalização. E outro detalhe, se a pessoa começou a tratar uma depressão com antidepressivo e ele evoluiu com mania por causa do antidepressivo, fez uma virada, cara, beleza, pode ter sido por conta do antidepressivo, mas se fechar critério, é suficiente para dizer que ele tem mania e diagnosticar bipolaridade. Aí esse aqui eu acho engraçado, né, velho? Eu botei esses dois aqui. Primeiro, o delírio de grandiosidade que eu te falei. Que era, eu sou Deus, eu sou o melhor, eu sou incrível, velho, eu sou incrível. E tem o falar rimando, velho. Imagina que engraçado deve ser numa consulta, sério. Deve ser muito engraçado. Agora, em relação à hipomania, né? Para você dizer que a pessoa tá com hipomania pode ser mais curto, a partir de 4 dias. E os sintomas, como eu falei, são hipo, né? É mais leve, é mais de boa. Não hospitaliza, não tem psicose. É mais discreto, entendeu? Causa menos prejuízo. Como eu falei aqui, não hospitaliza, não tem psicose. Agora isso aqui é legal, isso aqui. Sintomas mistos. Gente, isso aqui não tem como explicar pra vocês de uma forma... Sim, não seja essa que eu botei, entendeu? Não tem, porque essa forma que eu botei, ela explica melhor que todas as outras formas. Que é assim, é simplesmente isso, veja. É tipo, olha aí, ó. Você mistura, cara, com mania com depressão. Não, é a pessoa que chegou no consultório de sapato vermelho, meia verde neon, calça vinho, cinto laranja, camisa vermelha, com um anel em cada dedo, 3 pulseiras em cada braço, 2 colares, 2 brincos em cada orelha, maquiado, cabelo um dia.
quando eu falo contigo, fala, ai, eu tô triste, doutor. Eu tô tão mal, doutor, não tem noção como eu tô mal. Sério, eu tenho chorado todo dia, o dia inteiro. Você entendeu? Tipo assim, é incongruente, velho. Que nem esse cara aqui com dinheiro, ó, cheio de dinheiro na mão, enxugando o choro. Essa mulher aqui, ó, com um vinho, roupão, num jatinho particular chorando. Que é, tipo assim, sintoma de mania, de depressão misturados, entendeu? A outra chorando em Paris. Como é que trata? Você tem três opções aqui, né? Era pra ter feito uma perguntinha, né? Mas eu não botei. Mas enfim. Ó, não é pra fazer só psicoterapia. A moral da história é essa. Você pode fazer psicoterapia e farmaco, beleza. Pode fazer só farmaco, beleza. Mas só psicoterapia não serve na bipolaridade. Serve na depressão? Serve. Na bipolaridade não serve. Tem que ser, no mínimo, sempre tem que ter farmacoterapia, viu? Sempre tem que ter um remédio. Aí você pode dividir o tratamento em três partes: de depressão, de mania aguda e de manutenção. Em relação de mania aguda, vamos começar por esse. Qual o primeiro problema quanto a isso? É a adesão do paciente. Porque, veja só, é uma coisa muito comum, para ser bem sério com você, é muito comum quando a pessoa está em mania, ela não quer tomar remédio, ela não entende a doença. E, tipo assim, eu pessoalmente, eu reflito assim. Eu penso assim, uma pessoa que tá em mania, ela tá se sentindo muito bem, tá muito pra ser muito energizada, pensando rápido, com o pensamento ó, a mil, se sentindo inteligente, autoestima estourando. Aí você fala, velho, eu vou te dar um negócio pra baixar tua bola, velho. Você pode ficar meio triste, pode ficar com menos energia, você vai ficar com menos energia, com certeza. A pessoa fala, nem a pau, velho, eu não vou, nem a pau, tá doido, né? Então a galera muitas vezes não colabora inicialmente com o tratamento. Agora sim, para mania aguda, o tratamento inicial é estabilizador de humor. Entende? Aí a pedra angular, né, o pessoal fala, da psiquiatria é o lítio. E o lítio tem dois detalhes, né? Tem primeiro esse nível terapêutico dele, se você for ver é bem estreito, 0.6 a 1.2 no nível sérico dele, a litemia. E o início de ação dele é lento, né? O que isso quer dizer? Que se o cara tiver com outros sintomas, talvez você tenha que tomar medidas para lidar com isso. Eu vou explicar já já quais seriam as medidas, tá? E assim, o estabilizador de humor ele é um tratamento de primeira linha para mania aguda. Tem outros exemplos de estabilizador de humor, tipo ácido valproico, carbamazepina, que são anticonvulsivantes. E assim, como eles têm ação lenta e a pessoa pode ter sintomas associados, por exemplo, a pessoa pode estar com psicose na mania, entendeu? Aí o que você pode fazer? Você pode dar outros remédios para tentar auxiliar nesse início do tratamento. Por exemplo, antipsicótico para quem tem psicose, anticonvulsivante, caso esteja muito forte a mania dela, benzos de alta potência. O pessoal muitas vezes coloca antipsicóticos, né, para ajudar. Aí em relação à depressão bipolar, qual é o problema dela? Bipolar, mano, você pode deixar a pessoa em mania. Imagina se tacar um antidepressivo na pessoa, ela faz uma virada, qual é o desastre que vai ser? Então a gente tem que cuidar disso. Alguém tem ideia de como evitar isso? É bem simples, para ser bem sincero com você. É só você não deixar pessoas antidepressivas sem usar o estabilizador de humor. Tem outras opções, tá? Na verdade, tem algumas opções que são preconizadas para você fazer o tratamento da depressão. São essas aqui. Tem a quetiapina, que é um antipsicótico. Tem essa combinação olanzapina, fluoxetina. Tem ziprasidona em baixa dose. Lurazidona, que é um remédio novo aqui no Brasil. E tem a lamotrigina, que eu coloquei em vermelho. Nessa hora, velho, é a hora que eu desafio você a tentar colocar no comentário para ver se alguém tem a menor ideia de por que tá em vermelho a lamotrigina. Por quê? Porque ela não tá em vermelho à toa. Ela tem realmente um problema gravíssimo que se tu não cuidar, você mata o paciente, velho. É bizarro. Então não vacilem nisso, por favor. Isso aqui é muito importante vocês saberem. É sério. Cuidado, a vida do paciente está em jogo. Assim, eu vou falar o problema já, tá? Primeira coisa. Ela é um anticonvulsivante que estabiliza o humor, tá? Então, assim, é usada para tratar na depressão bipolar. O que ela faz? Por exemplo, risperidona, lítio, aripiprazol, outros, eles estabilizam no meio, um pouquinho para baixo, assim, a pessoa, né? Fica um pouquinho mais para baixo, assim. Agora, a lamotrigina não, é meio para cima. Ela é usada na depressão, então deixa a pessoa um pouquinho mais animada. Aqui que está o problema dela. Se você pensou em Steven Johnson's ou NET, você acertou. Não sei se você lembra de dermato, mas pode causar aquela descamação da pele, é uma necrólise epidérmica tóxica, que é a NET, né?
A moral da história é comece devagar, em baixa dose e vai aumentando, entendeu? Vai bem devagarzinho, uma vez a cada semana, para não dar nada. Agora em relação ao tratamento de manutenção. O importante é nessa hora que aparecem os efeitos adversos da pessoa, do tratamento, né? Então assim, por exemplo, o lítio. Ele pode afetar o coração, pode afetar os rins, a tireoide, principalmente a tireoide, pode causar hipotireoidismo. É bem comum, na verdade, causar hipotireoidismo. No coração ele pode causar alargamento do intervalo QT. Nos rins tem uma nefropatia induzida por lítio. Tem que ficar checando a função renal com ureia e creatinina, quem está usando lítio. Enfim, tireoide você tem que usar por um T4. E daqui entra a questão do tratamento, né? Aqui entra a questão do tratamento, que você num tratamento de manutenção, é adequado você checar a tireoide, como é que está a função dela, e se necessário você fazer reposição com o Puran, porque alguns pacientes evoluem, como tem aqui no slide, com hipotireoidismo. Opa, acabou.